Livro de Primeira Epístola de João, capítulo 1. O tema que me foi passado se encontra no versículo 9, mas nós vamos fazer mais uma vez a leitura até o 10, amém? 1 João 1 até o 10. Louvado seja Deus. Diz assim, mesmo que a sua tradução seja diferente, porque cada Bíblia tem uma tradução, né? Eu vou ler e a igreja acompanha. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo versículo 9, aonde está o tema dessa festividade linda. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? A igreja pode tomar assento. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus por estarmos nesse lugar. Nossa irmã Eliette nos fez o convite e eu vou dizer para a igreja assim, já conheço Lili há muitos anos e quando eu já estava devendo uma visita a esta igreja, né? Porque trabalhamos juntas há muitos anos e ela vinha me convidando, mas nós também somos pastores auxiliares de uma igreja e fica difícil, porque os dias de culto às vezes estava batendo de consagração e não dava para a gente estar aqui. E ela me fez o convite assim, muito em cima da hora, e eu falei, Jesus, misericórdia. Pai, a minha primeira reação seria falar, Lili, não vai dar. Mas o nosso compromisso primeiro é com o Senhor e com a palavra. Nós hoje temos um culto de pregação, no ponto de pregação da nossa igreja. E eu falei com ela, eu vou ver se alguém vai para dirigir, porque eu que dirijo esse trabalho. Né? Nós reabrimos esse trabalho depois da pandemia. E eu falei, vou ver se eu coloco um diácono para estar dirigindo o trabalho lá. Porque amanhã não daria para estar aqui, é festividade. É a primeira festividade dos pré-adolescentes da nossa igreja. Mas aprove Deus nos trazer hoje a esta casa. E eu posso dizer com propriedade que Deus já tem falado ao meu coração. O Espírito Santo que está nesta casa, ele já tem falado ao meu coração através dos louvores, da palavra aqui também ministrada. E o Espírito Santo, ele trabalha conforme ele quer. E conforme nos foi passado esse tema, e eu estava falando com meu esposo, falei, meu Deus, assim, em cima da hora, porque eu confesso, eu não sou pregadora, eu até falo lá na nossa igreja que esse não é o meu ministério, mas o soldado, ele tem que estar
pronto a todo momento. Nós temos que estar com a nossa espada afiada a todo momento. Nós sabemos perfeitamente que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas nós não sabemos a hora que o nosso adversário vai nos atacar, e nós temos que estar com a nossa espada afiada para estar entrando na guerra e confiando naquele que nos garante a vitória, que é Jesus Cristo. Mas nós também temos que estar fazendo leitura diária da palavra do Senhor, para quando nos é dada a oportunidade, a gente não deve rejeitar. E diz a palavra do Senhor aqui, se confessarmos o tema desta festividade, que por sinal está uma bênção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu estava falando com meu esposo e ele falou, porque hoje lá em casa, assim, eu moro em Cosmos, não moro mais em Bangu. Eu moro em Cosmo e hoje estava o meu sobrinho montando o guarda-roupa, a casa está pé com cabeça. E eu falei para o meu esposo, está difícil. Ele falou assim, o Espírito Santo ele vai falar com você. Eu falei, mas ainda não desceu o molho da mensagem. Eu estava a tarde toda e falando com o Senhor. E o Espírito Santo falava ao meu coração, começa a louvar. E eu comecei a louvar o Senhor, a casa pé com cabeça. Eu falei, eu vou sair, porque eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor. Eu preciso estar naquele lugar. E meu esposo falou, porque meu esposo ele é uma bênção. Ele, Miriam, quando você chegar, não se preocupe, filha. Quando você chegar, vai estar tudo do mesmo jeito. Eu falei, glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E quando meu sobrinho me deixou em Bangu, e eu estava pedindo Uber para vir para cá, e um diácono da minha igreja, ele falou assim, pastora, está onde? Eu falei assim, eu estou aqui na loja da Jô. Ele falou assim, vai para onde? Eu falei, eu vou para Marechal Hermes. Ele é Uber? Ele falou assim, eu vou te levar lá. Eu falei, amém. E viemos conversando, e quando eu cheguei ali na porta, o Espírito Santo falou ao meu coração. Coisa linda. E um louvor que o Espírito Santo colocou aos meus lábios foi justamente o louvor que a nossa irmã cantou. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele está presente nesta casa. E Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. A palavra, ela é muito clara quando ela começa a falar do verbo que é vida. E esse verbo é Jesus Cristo, que uma vez morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Sabemos perfeitamente que Jesus, Ele se fez carne por você e por mim, obedecendo ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele desceu à terra, morreu na rude cruz, sofreu por mim e por você. E depois disto, subiu aos céus, e Ele preparou para você e para mim uma morada. Mas como nós vamos chegar a essa morada? Como que nós vamos, nesses dias de hoje, vencer o pecado e chegar até as mansões celestiais? É através daquilo que Deus tem falado contigo e comigo. Precisamos guardar o nosso coração, a salvação que nos foi dada, que não foi de graça. Não foi de graça. Foi com sangue. E é através desse sangue, dessa salvação, que um dia nós vamos chegar lá. Nós sabemos perfeitamente, se a gente for folhear a Bíblia, nós vamos encontrar muitas das vezes nossos irmãos que por algum motivo se deixaram levar por um erro pequeno. Nós, como servos do Senhor, nós não podemos ter pecado de bolso. O que é o pecado de bolso? É aquele pecado que a gente entra hoje nesta igreja, a glória de Deus está manifestada, nós sentimos a presença do Senhor, aleluia, nos arrependemos, louvamos, adoramos, mas quando saímos ali, colocamos o nosso pecado e levamos para casa. Louvado seja Deus. A gente vai ver no livro de Gênesis 18 que Sara, ela, uma mulher que, na sua velhice, havia uma promessa sobre a vida de Sara.
E na sua velhice, aonde não havia mais jeito, não tinha mais como, o Senhor falou que ia cumprir. Quando os anjos desceram nos carvalhais de Manre, falou com Abraão, e Sara estava ouvindo atrás da tenda, e o anjo falou: ao tempo determinado, Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara, ela riu, irmãos, natural. Falar para uma mulher como eu, de 54 anos, já avó, que teria outro filho, misericórdia. Eu não ia rir, eu ia me descabelar. Mas Sara, ela estava o quê? Aguardando uma promessa. Eu não sei o que você está aguardando nesta noite, mas eu tenho certeza que o Deus que está nesta casa, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ei, Ele não tem duas palavras, Ele só tem uma. E quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E agora Sara, ela escuta falar que ela vai ser mãe quando ela já estava numa idade para ser bisavó. Claro que ela riu. E quando o anjo falou: Sara, você riu? Ela falou: não, eu não ri. Ali já foi um pecado, porque é mentira. Mentir é um pecado. Muitas das vezes nós achamos que é apenas uma mentirinha santa, né? No nosso meio tem muito isso. É uma mentirinha santa para proteger a irmã, para proteger um filho. Ah, eu quero até mesmo proteger o meu ministério. Ei! Quem é o pai da mentira é Satanás. E aqueles que têm parte com ele, não têm parte com Deus. Louvado seja Deus. De mentirinha em mentirinha está povoando o inferno. E a nossa obrigação, como os embaixadores que foi falado aqui, aleluia, é povoar o céu e saquear o inferno. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus não nos chamou para concordar com o pecado, não. Não podemos concordar, mas às vezes é só uma mentirinha. Às vezes é uma coisa muito pequena. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. O pecado, ele tem consequências diferentes. Claro que conforme diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, é Ele que perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas muitas vezes esse negócio de confessar não é bom. Esse negócio de ficar confessando toda hora, não é bom. A gente muitas das vezes pensa isso, né? Muitas das vezes a gente pensa: oh meu Deus, eu hoje não queria estar lá, eu queria estar em outro lugar, mas eu vou lá por obrigação. Eu vou lá, Jesus, porque eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu vou lá, Jesus, porque se eu não for, a coisa não vai acontecer. Se eu não entrar lá, Jesus, para pregar, não vai ser do mesmo jeito. Ei, quem te chamou e quem me chamou, é Ele que está à frente desta obra. É Ele que deu mais um ano de vitória aos irmãos aqui. Aqui tem muito choro, muita lágrima, muito joelho, mas tem também palavra nesta casa. Aqui tem palavra, aleluia. Aqui tem comunhão, aleluia. Louvado seja Deus. E aonde tem comunhão, o nosso Deus está. Louvado seja Deus. Não é do nosso jeito, é como Ele quer. É como o nosso Deus quer. Às vezes nós não queremos confessar, porque se nós confessarmos, vai ter consequência. Todo pecado, ele tem consequência. Consequência é diferente, mas tem consequência. Tem pecados que é consequência de destruição. Não só para um, mas para toda uma nação. E nós podemos ver no livro de 2 Crônicas 20, quando Josafá, um rei, Josafá, ele, chamado por Deus, assumiu o trono porque vinha do seu pai para ele. E Josafá fez 3 alianças aonde Deus não estava no negócio. A primeira aliança que Josafá fez, ele fez aliança política, aliança militar, aliança parentesco.
a nossa primeira aliança sempre tem que ser com o Senhor. É sempre Ele em primeiro lugar. Porque se a gente não colocar o Senhor em primeiro lugar, a coisa não vai dar certo. Se você vai fazer algo e Deus falar não, não faça, porque Ele sabe lá na frente, aleluia, o que pode e o que não pode acontecer. Mas se Ele ordenou, faça, porque Ele vai prosperar o seu caminho. E nós vamos ver que Josafá, ele fez 3 alianças. A primeira, ele foi à guerra com Acabe. Acabe, um rei malvado, a qual já estava sentenciado por Deus. O profeta falou que toda a genealogia de Acabe seria exterminada. E Acabe seria exterminado com permissão do nosso Deus. E Josafá foi convidado por Acabe a estar indo numa batalha. E nesta batalha, aonde Acabe perde a vida, era para Josafá ter perdido. Josafá fez parentesco com Acabe, aonde Deus também não estava no negócio. E quando Josafá, ele vai a uma guerra, e ele vê que a situação tomou um furdunço diferente, porque Deus não estava naquele lugar. Acabe foi morto naquela guerra. Josafá, ele volta, porque ele era rei de Jerusalém, e ele volta para a sua cidade. A coisa parecia que estava muito tranquila, mas ele fez uma aliança que Deus não estava, e vinha a consequência. E deram um aviso a Josafá dizendo, ó, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, está no livro de 2 Crônicas 20. E eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E vinham os moradores da montanha de Seir, os moabitas e os amonitas, para estarem lutando contra Josafá. Mas seria só Josafá exterminado? Não. Seria Judá e Jerusalém. Muitas das vezes nós erramos, como eu falei, e toda a nossa casa padece. Quando fazemos algo que Deus não está no negócio, fora da direção do Senhor, toda a nossa casa padece. Aleluia. E agora Josafá, deram um aviso a ele, vinha uma grande peleja para destruir só a casa dele, não, todo o povo a qual ele era rei. E Josafá, o que ele fez? Ele fez o que nós fizemos hoje aqui, entramos nesta casa para adorar. Mas Josafá não entrou na casa de Deus para adorar. Ele entrou na casa de Deus e começou a falar com Deus, exaltando o nome do Senhor e confessando os seus pecados. Porque quando você e eu, nós confessamos os nossos pecados e deixamos, nós alcançamos o que, igreja? Misericórdia. Quando nós confessamos, precisamos confessar e deixar de lado, não como remorso, não, mas deixar e saber que aquilo que nós fizemos não agrada ao coração de Deus, nós alcançamos a misericórdia. Muitas das vezes nós queremos confessar para parecer que somos bonzinhos, coisa que não somos. Nós estamos aqui pela graça, é pela graça alcançada. Estamos aqui hoje pela misericórdia. Passamos no deserto, passamos no vale, passamos na pandemia e estamos adorando ao Senhor, porque Ele nos deu graça. Ele nos deu graça, aleluia, louvado seja Deus. E Josafá agora ele entra na casa do pai e começa a falar com o Senhor. E ele se arrepende, pede perdão ao Senhor. E a misericórdia de Deus acontece. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele usa um profeta e fala, olha Josafá, sobre esta peleja não tereis que pelejar, parar, estar de pé e ver a providência do Senhor. Aleluia, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu quero abrir um parênteses nesta noite para dizer que o problema que você está vivendo hoje não é teu.
A situação que você está vivendo não é tua. Há um Deus amoroso, há um Deus piedoso, há um Deus que perdoa pecados que está aqui. E Ele quer tomar o seu problema. Ele quer que você e eu venhamos a deixar nas mãos dEle, porque Ele tem a solução. Ei, aleluia, o pecado que você deixou de lado alcançou você a graça. Aleluia, e é pela graça que você está aqui. É pela graça que a vitória vai descer na sua vida, a cura vai chegar, a libertação, a restauração vai chegar, a mudança do seu filho, do seu marido vai chegar. O nosso Deus, Ele não tem duas palavras. Ele entra hoje na tua casa, Ele entra hoje para mudar a história, Ele entra hoje para desfazer os planos do maligno. Porque você conseguiu chegar aqui? Sim, é porque nesta noite confessamos os nossos pecados diante de Deus e tomamos posse daquilo que Ele tem para a nossa vida. Oh, glórias a Jesus, aleluia, aleluia. E agora, aleluia, Josafá, ele escuta a palavra do profeta e ele toma posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele foi à peleja, mas ele foi à peleja somente para recolher os bens daquele povo, porque o Senhor já tinha guerreado pela vida dele. Hoje Deus está guerreando por pessoas nesta casa. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Deus está guerreando pela sua vida. Deus está entrando aonde a tua mão não pode entrar, aonde a tua voz não pode. A voz do Senhor está entrando hoje como um trovão, mudando a situação e determinando para você, aleluia, uma nova vida, um azeite fresco sendo derramado nesta casa. Aleluia, oh louvado seja Deus, aleluia, oh glórias a Jesus, aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele está pelejando, Ele está pelejando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, oh glórias a Jesus. Confessamos hoje as nossas falhas ao Senhor.